Oi, pessoal, vou começar hoje uma categoria completamente nova aqui no canal, que é uma forma diferente de apresentar o Memória da TV. É, isso mesmo. Aqui a gente vai conversar sobre memórias, sobre momentos, sobre situações que, por exemplo, em grandes eventos ou nas palestras, eu não tenho tempo de desenvolver o assunto. E aqui eu vou tentar com vocês aprofundar mais tudo o que aconteceu relacionado a determinado assunto. E o de hoje é sobre o meu bebê. Ou, para aqueles que me conhecem já sabem, é sobre o anime que eu mais gosto, Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho que eu conheço de uma maneira sensacional, né? O fã leva para mim a fita, o VHS, eu assisto, me apaixono, faço a solicitação para o comercial, buscar um distribuidor que possa trazer esse desenho, que de alguma forma esteja interessado em fazer um contrato de permuta e trazer ele para o Brasil. O departamento comercial, né, o Osmar Gonçalves, ele consegue a Ticara Filmes, através da Patrícia e o marido dela, se eu não me engano. Eles conseguem trazer direto do Japão o Yu Yu Hakusho. Ao mesmo tempo, o Marco Ribeiro, olha que história incrível. Ao mesmo tempo, o Marco Ribeiro, que fez a voz do Yusuke Urameshi, dirigiu, né, essa dublagem fantástica, essa dublagem que virou case, que hoje em dia serve como parâmetro e exemplo de boa dublagem a ser seguida. Ele cria uma linha narrativa a partir desse tipo de dublagem, e muitos estúdios passam a fazer isso. Então ele fez escola. Ele está procurando um projeto. Pega um ônibus, vai para São Paulo na aventura, vai para Ticara, a Ticara fala para ele que está trazendo esse anime, e o engraçado é que todos nós pensamos a mesma coisa em relação ao Yusuke Urameshi e à dinâmica de Yu Yu Hakusho. A dublagem tinha que ser carioca, porque é uma turma de malandros, é uma turma de gente muito sacana, tem muito espírito do carioca. E, claro, esse dublador incrível, que é o Marco Ribeiro, veio com as gírias para complementar termos que, de repente, eram assim. Uma frase gigante em japonês, para dizer, não, agora eu não vou. E aí, vai fazer o quê para completar? E as gírias vêm de forma genial para completar esse espaço. Como quem diz, aí, malandro, para o bonde que Isabel caiu. Eu não vou nem a pau. Tá entendendo? É isso aí. E completava aquele espaço em japonês que, para nós, linguisticamente, era completamente diferente em matéria de sync, de sincronia de lábio, né? Que é importantíssimo na dublagem. Aliás, isso é fundamental na dublagem. Então, eu fico espantado cada vez que eu ouço mais relatos e mais relatos sobre Cavaleiro do Zodíaco. É porque são os 30 anos dos Cavaleiros, eles merecem todo o nosso respeito, mas agora é Yu Yu Hakusho. Então, assim, há uma confluência de ideias e interesses em relação a essa série muito impressionante, e que nós somos presenteados por conta disso. Todos nós. E, claro, eu consigo colocar Yu Yu no ar. E, para mim, foi uma grande vitória, porque era algo... Se Cavaleiros era uma coisa completamente inédita no Brasil, esse era mais inédito ainda, porque ele veio direto do Japão. Então, veja bem, nós estamos em 99, a gente não tem a capacidade de um celular ou a informação dos dias de hoje para ter certeza do que a gente está programando. Eu precisava da opinião daquele que já tinha visto isso. Mas quem já tinha visto isso? Parecia impossível naquela época arrumar alguém que já tivesse visto isso. E o destino também coloca no meu caminho uma figura muito importante nesse processo todo,
que é o meu querido amigo, irmão, Sérgio Peixoto, editor da revista Animax e da Anime X, hoje em dia, online, que ele passa a ser, para mim, a grande consulta, né? Aquela pessoa que já conhecia a série, por ser otaku, por já fazer reuniões com outros otakus, e ter todo esse processo já com ele, de uma coisa natural dele, pelo gosto dele. E, claro, ficava muito, assim, cada vez mais certo de que Yu Yu poderia, sim, ser uma outra grande opção para a nossa programação infantil lá na Rede Manchete. E assim foi. Conseguimos colocar no ar o Yu Yu Hakusho, com aquela dublagem fantástica, e parecia estar indo tudo muito bem, tudo ótimo. 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas depois que o anime está no ar, e agora sim vem o fragmento de memória que eu quero discutir com vocês, contar, veio veio que nem nos meus piores pesadelos eu poderia esperar. Porque, do nada, eu sou chamado na sala da superintendente da Rede Manchete na época, que é minha amiga Jaqueline Capeller, que era só filha do dono, filha do Jaquito Capeller. Ela era superintendente, Jaqueline Capeller. Ela me chama na sala dela, eu entro, achando que, nossa, lá vem elogio, né? Porque era só elogio. Depois de Cavaleiro, gente, era só elogio. Era o que eu geralmente falo, né? Era o príncipezinho. Eu não andava nos corredores, eu volitava, eu flutuava nos corredores. Mais ou menos assim. E, caramba, eu sentei até naquela postura, sabe? Que você joga o corpo para trás, do tipo, oi, Jaqueline, e aí? Tamo bem, né? Que bom, graças a Deus. O que você deseja? Ela com um ar muito sério, mas muito sério, gente. Um ar assim, que eu não entendi nada na hora, que eu pensei, mas por que ela está assim? O que aconteceu? Será que... Porque minha sala era colada com a dela. Era parede a parede. E uma vez ela havia reclamado de barulho, muito grito, barulho muito alto, estava incomodando ela. E eu pensei, puxa vida, deve ter sido o aniversário de alguém, ou deve ter sido alguma comemoração que ela ficou chateada, não deve estar muito bem, tá, vamos lá, vamos aguentar esse puxão de orelha. Ela vira muito sério para mim e diz assim, Eduardo, você tem noção que a Manchete é uma empresa de judeus, certo? Eu falei, claro, Jaqueline, Bloch, não resta dúvida, por quê? Então você há de compreender que eu não posso admitir na minha empresa que um personagem de um desenho carregue uma na testa. Na hora, o meu corpo, eu saí do meu corpo, né, com um desenho animado que fica a alma assim do lado branca, pálida, sem saber, do tipo, como assim? Porque a gente entenda, quando a gente trabalha numa televisão, você não tem só aquele trabalho. Não era só Yu Yu Hakusho para trabalhar. Cavaleiros, ele teve uma atenção mais especial porque ele foi o primeiro, mas depois, quando tinha já as regras claras de como editar, o que deveria ser cortado, como era o tratamento, né? Afinal de contas, não era o primeiro anime, não era uma coisa inédita, era mais um anime no meio de tantos que estavam sendo colocados no ar. Então, para mim, ficaria meio óbvio que se isso existisse, né, em alguma circunstância, eu teria sido chamado na ilha, ou eu teria sido cortado, né, alguma coisa. E eu fiquei ali, mas naquela minha cabeça parecia um turbilhão que em segundos eu tive que ter uma resposta. E, de repente, a cabeça fez assim, ó. Claro, existia o tal do Kazemaru, um careca que estava nas lutas lá da Mestra Genkai logo no início. Eu, se eu não me engano, pega ali o 11º episódio, é coisa muito, muito ali. E ele carrega um manji,
que, na verdade, o manji é um símbolo de boa sorte, de boa ventura, de boa saúde, de proteção. O problema é o seguinte, até entender que manji não é ou que nariz de porco não é tomada, é claro que ia dar problema. E ela vira para mim e diz assim, então, Eduardo, eu acho que você lembrou, né? Então, eu quero esse desenho fora do ar, acho que ela falou quinta-feira, se eu não me engano. Isso está acontecendo na segunda ou na terça. Desculpa, gente, quer dizer, a memória está começando a virar vaga lembrança e é difícil, né? A gente lembrar certinho data. Mas foi numa segunda, acho que foi numa terça-feira, ela me chama para isso e ela me pede para que quinta-feira esse desenho já esteja fora do ar, para eu arrumar uma janela, uma forma de eliminar ele, mas ela não queria mais esse desenho na Rede Manchete. Vamos lá, quer dizer, o cérebro ele é muito rápido, né? O pensamento é tanto que quando a gente sonha, o maior sonho que você já pode ter tido, o recorde dos sonhos, durou 42 segundos. Então, para você ver, a velocidade de processamento do nosso HD é assim, pau, é bem rápido. Então, na hora, me veio, primeiro passou minha vida toda pela cabeça, né? Porque, claro, imagina eu tirar o Yu Yu Hakusho, o anime extra qualquer coisa, o anime que eu mais gostava, ou que eu mais gosto, tirar ele do ar. Oi? Depois, a audiência, uma audiência expressiva de 7 com pico de 9, uma coisa que já estava indo para os 2 dígitos, muito rápido. E o Yu teve uma aceitação muito rápida. E ficou uma coisa muito sufocante para mim, e eu pensei... Ela foi louco. Foi louco, tá, gente? Mas eu viro e falo para ela assim, e se eu tirar essa cruz da cabeça dele, posso continuar com o desenho? Ela me olha com um olhar muito grave e diz assim, mas como é que você vai fazer isso? Aí eu respondi, não, Jaqueline, olha só. Aí é uma responsabilidade minha. Eu assumo essa responsabilidade. Se eu tirar essa cruz da cabeça dele, a gente pode continuar com o desenho? Ela recostou o corpo, eu lembro bem como foi. Ela recostou o corpo na cadeira, com uma caneta, eu nem tenho a caneta para fazer o que ela fez. Ela balançando a caneta, tem sim. Ela recostou o corpo, botou o braço assim, balançando a caneta, e ela disse assim, você sabe que se eu ver essa cruz mais uma vez na minha emissora, você está na rua, certo? E eu falei para ela, certo, Jaqueline, certo, eu assumo isso. Então tá, Eduardo, assim, eu estou falando sério. Se eu ver essa cruz mais uma vez na minha emissora, você está na rua. Eu falei, tá bom, tá legal. Então, se eu conseguir tirar, o desenho continua no ar. Ela, você que sabe. Eu me levantei, agradeci a ela, pedi licença e fui para minha sala. E eu fui... Olha, a sala era do lado, mas pareceu que eu andei quilômetros da sala dela até a minha. Tamanho era o número de pensamentos na minha cabeça sobre o que eu ia fazer para tirar isso da cabeça desse cara, que depois eu vinha saber que era o nome dele, era Kazemaru. Gente, entendam, volto a dizer, era muito trabalho. Não era só desenho animado, eram as séries ao vivo, norte-americanas também, eram os desenhos animados norte-americanos também, não havia só desenho japonês, não tinha só anime e tokusatsu na casa. Tinha os filmes que, por mais precários que podiam ser, precisavam ter contratos validados, precisavam ter seus masters avaliados. Era uma loucura. E eu fui passo a passo para a sala pensando o que eu ia fazer. A primeira coisa que me ocorreu foi, eu tenho que falar com quem já viu o desenho para entender quantos episódios o Kazemaru aparece. Então, rapidamente, entrei em contato com o Sérgio Peixoto. E o mais engraçado, isso eu sempre vou rir muito, porque eu como estava com o meu cargo em risco, eu estava à beira de uma justa causa, eu tratei o Peixoto, e eu peço desculpas de novo a ele, como um funcionário, mas um funcionário daqueles ao qual eu tinha cobrança máxima naquele momento. Então eu liguei para ele e falei assim,
Oi, Peixoto, tudo bem? Oi, Edu, e aí, como é que você tá? Cara, não tá nada legal. Estão querendo tirar o Yu Yu Hakusho do ar por causa de um cara que tem uma cruz na cabeça, que parece... E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Você já viu a série toda? Eu já vi, Edu. Esse cara só aparece um pouquinho. Como assim esse cara só aparece um pouquinho? Não, Edu. É porque esse cara ele participa dessas primeiras batalhas da Mestra Genkai, depois ele é derrotado e aí não aparece mais na série. Peixoto, você tem certeza, cara? Porque isso depende do meu trabalho. Você não está entendendo. Edu, eu tô te falando, cara. É isso. Quer dizer... É isso, me parece, eu teria que ver de novo a série. Falei, cara, você não tá brincando. Aí, engraçado, né, que eu nem conheci o cara direito, eu comecei a gritar com ele. Mas a gritar de uma maneira que eu acho que a própria Jaqueline, do outro lado da parede, deve ter ouvido isso. E eu gritava com ele, você não tá entendendo, é o meu trabalho que tá em jogo. Você disse para mim que essa série não tinha nada. Sim, porque ele tinha dito que o sangue era a maior parte do sangue nem era vermelho, era verde, roxo, o que se comprovou depois, né? Não havia nada muito gráfico, muito pesado, e realmente, não, entenda, gente, não havia classificação indicativa nessa época. Era uma questão de bom senso, era uma questão de você entender que esse desenho ia para criança. Então, para mim, era uma questão muito séria tudo que ele falava, dando norte, né? Tipo assim, é como um capitão num navio, um nevoeiro muito denso e baixo, e o cara que está lá em cima, na vigília, né, que eu não vou dizer o nome daquilo, lá em cima onde o cara diz, terra à vista! O capitão dissesse assim, e aí, tem pedra? Tem... Como é que tá isso aí, cara? Me diz, está aproximando de alguma pedra, de algum recife? Ele estava, naquele momento, sendo responsável pelo barco não bater nos recifes e afundar. Então, ele foi cobrado assim de uma maneira absurda e o mais legal, ele respondeu exatamente como um funcionário. E naquele momento, ele fez parte da equipe, do grupo. E ele falou, Edu, eu tenho certeza que ele só participa das guerras da Genkai, mas eu vou dar uma olhada e qualquer coisa que eu acho, eu te aviso. Eu falei, porra, cara, muito obrigado, valeu, vamos nessa. A gente não vai deixar sair do ar o Yu Yu Hakusho. Pau, desliguei o telefone, liguei para o Luiz Paulo. Querido Luiz Paulo, que Deus o tenha. Melhor editor. Falei, Luiz Paulo, senta, volta, vem para a emissora, ou sobe. A gente sentou especialmente para uma reunião para isso. Uma reunião só para falar de Yu Yu Hakusho. E aí, foi muito louco, porque era do tipo assim, mas Eduardo, como a gente vai fazer isso? Quer dizer, tem equipamento na ilha para fazer isso. Claro, eu tinha prioridade, né, por conta de Cavaleiro do Zodíaco e de outros tantos desenhos que estavam dando super certo na emissora, então eu tinha prioridade na hora de exigir uma ilha de edição um pouco mais especial, ou algum equipamento um pouco mais especial, e eu solicitei a melhor ilha de edição, a mais tecnológica que havia na casa. Sentamos lá, se eu não me engano, eram quatro ou cinco pessoas dentro da sala para operar o Twitter, eu acho. E aí começamos a ter ideias, começamos a pensar como vamos tirar essa eu ia falar uma besteira aqui, mas como a gente vai tirar essa porcaria dessa cruz da cabeça desse cara? E aí veio a ideia, faz uma bolinha. Veio a ideia, faz uma bolinha, do que todo mundo mais ou menos que olhou para mim, para o Luiz Paulo, do tipo assim, como é que é? Faz uma bolinha. Porque existia, eu não sei se o nome do equipamento é o Wiper, me falaram que era o Wiper. É aquilo que quando você tem um filme aqui embaixo, eles colocam primeira parte, segunda parte, o nome do filme, e esse equipamento ele tem um joystick. E você pode fazer qualquer forma, qualquer máscara na época, você podia fazer qualquer máscara, inclusive texto e máscaras em formas geométricas, mudando a cor dele. Aí eu falei, faz uma bolinha com a cor da cabeça do cara e vamos seguindo, porque a grande sorte é que o anime, na sua grande maioria das vezes, ele move o fundo, o background. Então, se o cara vai dar uma corrida, ele faz o movimento da corrida, ó como a minha cabeça andou pouco, ó. E aqui atrás começa a velocidade sendo expressada através
de listras da deformidade do background, você adquire velocidade ou um salto. Então, para a gente, ficou bem mais fácil pegar essa bolinha e mirar frame a frame, frame a frame. E entenda, não é como nos computadores de hoje, que eu fiz até uma simulação em casa, eu fiz uma simulação, porque eu não acho essas cenas. Eu não consigo achar as cenas originais da época da Manchete. Então eu fiz uma simulação com um trecho muito curto, só para vocês entenderem o processo. E eu não coloquei a bolinha da cor da pele. Eu coloquei a bolinha em vermelho, como se ela fosse uma bolinha em 3D, para vocês entenderem como ela andava na cabeça para tapar aquela cruz na cabeça dele. Eu acho bom você saber que eu estou com muita pena de você por ter que lutar agora. E, cara, ficamos naquilo muito tempo. Para fazer o primeiro, até você entender a regra, porque depois cria-se um padrão, uma regra. É assim que faz, então a coisa vai tomando um processo. Até lá, até se descobrir, nós demoramos quase 4 horas, um período inteiro de Twitter, para entender como a gente ia fazer aquilo, frame a frame, para ir tapando e apagando essa cruz da testa do Kazemaru, e assim salvando Yu Yu Hakusho. E aí foi frame a frame, episódio a episódio. Eu passava pela Jaqueline, eu passava pelos corredores, né? Encontrava a Jaqueline, aí ela olhava para mim, e aí, o que você anda fazendo, hein? Eu falei, eu estou dando aquele jeito que eu te falei que eu ia dar. Ela, só quero ver, hein? Aí ela já, aquela coisa, né? Havia uma confiança entre os profissionais lá de dentro. Todos sabiam que aqueles que estavam dentro da Manchete, naquele momento que a Manchete vivia, eles estavam muito engajados com a casa, a camisa, né? Vestia a camisa. E a gente dava o nosso melhor, dava o nosso sangue para aquilo ali. E, claro, ninguém ia tirar o Yu Yu Hakusho do ar. Não. Então, quer dizer, demorou muito. Eu acredito que só domingo a gente... Claro, veja bem, a primeira providência, a partir do momento que o Sérgio Peixoto, lá da Animax, ele isolou o número de episódios que ele aparecia, o Kazemaru, esses episódios foram separados como se eles tivessem radiação. É como se fossem fitas radioativas. Elas ficaram isoladas, amarradas, do tipo assim, ninguém pode mexer nisso aqui. Só quem vai editar que pode mexer. Elas eram, a master era copiada, fazia a cópia B, e a cópia B era totalmente alterada. A master era lacrada e colocada no acervo de imagem para ninguém nem ter o susto de pegar errado. Um monte de adesivo, essa que vale essa, tem que ser essa. Absurdo, até criar a cópia B definitiva para ser exibida. Meio confuso, né? Mas em televisão é assim. Então, demoramos, olha, foi 24 horas, tá? Foi trabalho de 24 por 24. Eu acho que se parava muito pouco para dormir um pouquinho, voltava para a empresa. Eu tentei acompanhar a grande maioria, mas eu tinha outras responsabilidades, outras reuniões, outras coisas que eu não podia parar, mas confiava plenamente no Luiz Paulo. Claro, tentava assistir alguns episódios depois para ver como é que ficou, né? Para ver se não ficava uma coisa muito brutal. Eles conseguiram fazer um trabalho exímio. Foi uma equipe... Olha, nós éramos uma equipe absurdamente preparada, bem feita. Pessoas que, tem televisão no sangue. Tinha para aqueles que já se foram e tem para aqueles que ainda estão. Fiquei até nervoso. Fiquei até nervoso, meu Deus do céu. Porque para mim isso é uma história muito emocionante. E é a história que, se um dia as pessoas que gostam de desmerecer as outras, né, de roubar o mérito das outras, tentarem por alguma forma apagar ou sujar todo o meu trabalho frente à divisão de cinema da Rede Manchete, com a programação infantil, esse, em especial, vai ser meio difícil, porque
esse trabalho nenhum na minha função teria feito. Foi uma atitude responsável, imatura, mas que fez com que Yu Yu Hakusho permanecesse no ar e tanta coisa boa, e tantos fãs, e tanto fomento acontecesse a partir da exibição completa dos 115 episódios, eu acho, 115 episódios, que foram exibidos até o final, até o último episódio, aqui na TV brasileira, pela Rede Manchete, ao qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, e mais orgulho ainda de poder ter mantido no ar, colocando meu cargo em risco, essa série que eu tanto amo, que eu chamo de meu bebê, com todo o carinho do mundo, que é Yu Yu Hakusho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Eu lembro a vocês a importância da inscrição. Tá vendo essa bolinha amarela aqui na tela? Clica nela. Clicando nela, você já faz parte aqui no canal. Clicando na sineta, você é um dos primeiros a saber tudo o que rola por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa modalidade de vídeo. Forte abraço, muito emocionado, um grande beijo e até qualquer momento.